Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, familiares. Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Graça e paz, amados, mais uma noite na presença do Senhor, um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, mesmo em meio a algumas aflições e necessidades, nós estamos vivos e vencendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu emprego, que tudo que você faça promova o reino de Deus. Esse é o momento de compreendermos mais um pouquinho das oportunidades que Deus nos dá. Às vezes em meio a situações difíceis, mas mesmo assim continua sendo uma oportunidade de levarmos Jesus para alguém em algum encontro casual, né? Ou planejado. Né? Glórias a Deus, né? Porque o Senhor cuidou de nós neste dia, está cuidando, né? Continua cuidando. Ele não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, ele cuida de nós o tempo todo. E nessa série de mensagens de célula, uma nova oportunidade, nós temos, né, a nossa vida está sendo muito abençoada, porque nós temos visto o tratar de Deus, né? Nós vimos aqui no primeiro estudo entendendo como Deus nos trata, né? E no segundo estudo a cura de Pedro, né? O tratar do Senhor na vida de Pedro. Então foi um estudo muito lindo, né, que fala aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Pedro, né, porque não podia ficar só naquele estudo da semana passada, né, um fato tão lindo, né, como Deus tratou com Pedro, como Deus tinha um propósito na vida dele, ele tem um propósito na nossa vida. E a gente não pode perder a oportunidade. Então a gente vai aprender mais um pouquinho sobre Pedro, o encontro que Pedro teve com o Senhor. E a gente vai trazer apontamentos do céu, né, para a nossa vida, para aplicar na nossa vida. Então, hoje nós estamos aqui unidos, né, num só propósito de aprendermos mais e mais do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida, graça e paz, irmãos. Você que está entrando agora, nós estamos no estudo de célula, o encontro de Pedro. E o terceiro dessa série de mensagens, né? Então nós vamos orar, vamos começar nosso estudo orando, entregando esse tempo ao Senhor. Vamos aproveitar e vamos orar pelo Miguel, né? Ele está no pronto-socorro, né? Com os avós e a Tainara, né? Que Deus traga tudo o que for necessário para que o Miguel tenha saúde e que a Vilma, o Daniel, a Tainara possam ver a manifestação de Deus nesta oportunidade. São coisas estranhas, mas Deus ele tem uma preocupação maior, é salvação de almas, nosso fortalecimento na fé. E às vezes vem uma situação assim, igreja unida em oração, buscando o poder de Deus. De um lado a gente tem o Miguel lá no pronto-socorro, que nós já vamos orar por ele, e do outro lado a gente tem a Luciane, que fez mais um aniversário, e glória a Deus, ela e o Gilson na casa do Senhor, servindo, tendo as suas oportunidades e seus encontros com Jesus e com certeza edificando, crescendo, preparando para bênçãos maiores que hão de chegar ainda. Isso aí. Vamos orar então? Ó Deus, obrigada porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Obrigado por mais esse encontro de célula. Podemos estar aqui com os nossos amigos e com os nossos irmãos, com nossos familiares que nos assistem através dessa live de célula, Deus. Senhor, cuida de nós, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo em meio a tantas situações de crise, tantas situações, Senhor, de calamidade, de pandemia, mas nós confiamos em Ti.
Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor está tendo com a gente. Ó Deus, abençoa a nossa querida amiga e irmã Luciane. Que o Senhor conceda muitos anos de vida a ela. Conceda bênçãos que ela tanto precisa e necessita, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Queremos te pedir pela vida do Miguel. Que o Senhor dê saúde, traga paz. Senhor, que o Senhor toque naquela criança em nome de Jesus e traga, Senhor Jesus, a cura para a vida daquela criança em nome de Jesus. Conduza esse estudo, Senhor. Que o Senhor fale conosco e a cada coração, ó Deus. Que cada um aqui possa, Senhor, sair depois desse estudo uma nova pessoa, uma pessoa diferente em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glórias a Deus. Os irmãos estão aqui com a gente, né? Participe conosco aqui, interagindo com a gente aqui nos comentários, né? Isso é muito importante para nós, para que a gente possa ver que a gente não está sozinho, né? Hoje a gente está aqui com a nossa nova vizinha, né? A Lia, o Beto, a Laurinha, o Mumu e o Rian. Eles não estão aqui em casa, mas eles estão pertinho, vivendo um novo tempo, uma nova oportunidade que Deus está dando para eles e todos vocês, meus amados. É muito bom ver vocês, é muito bom ver que vocês estão ligadinhos aí. É maravilhoso. Na semana passada nós fizemos a célula na casa da Ana Paula e nós queremos que vocês nos convidem, né? Se vocês nos convidarem, a gente vai fazer a célula aí na sua casa e depois a gente vai ter um tempinho de comunhão. Enquanto a gente não pode fazer aquela aglomeração que todo mundo gosta, né, nós vamos fazer dessa forma, né? Hoje nós fizemos aqui mesmo, estamos aqui na companhia dos nossos doguinhos, né? Eles estão comportados hoje, os vizinhos também, os motoqueiros não estão passando, então, amém? Tá tudo fluindo. Amém, glória a Deus. Na semana passada nós falamos sobre as atitudes de Jesus que promoveram uma restauração na vida de Pedro, né? Então a gente, como esse assunto é rico, né, é um assunto tão bonito, né, de se falar, né, de se tratar na vida de Pedro, a gente não vai ficar somente no estudo da semana passada. A gente vai falar sobre Pedro hoje novamente. A gente vai falar sobre um pouco mais sobre o encontro que Pedro teve com Jesus e como isso desvendou uma oportunidade na vida daqueles que decidem se encontrar com o Senhor. Como a vida de Pedro foi transformada por causa do encontro que ele teve com Jesus. E isso trouxe uma transformação na vida de Pedro, uma novidade de vida, né? Trouxe um reavivamento na vida de Pedro, um reavivamento espiritual. Ele já não foi mais a mesma pessoa. Aquele pescador, ele se transformou num pregador, né? Num ganhador de almas. E nós vamos falar sobre isso hoje. E eu vou ler o mesmo versículo que nós lemos na semana passada, para você relembrar como foi o tratar do Senhor com Pedro. E amados, aproveita nesse momento dessa leitura e de repente você faça uma renovação da sua aliança com o Senhor. O tempo todo é para fazer isso, mas esse texto também nos leva muito a isso, né? Quando nós erramos e o Senhor nos dá a oportunidade de um novo encontro, e esse novo encontro não é só para ser um encontro, é para ser um encontro transformador. Então, nesse momento, nessa leitura, se coloque no lugar de Pedro, você tendo um encontro com Jesus e Jesus te fazendo essas perguntas maravilhosas aí. É verdade. A gente não pode ser somente meros ouvintes, né? Mas toda vez que a gente menciona a palavra do Senhor, né, o chão tem que tremer, né? Porque a palavra do Senhor é poderosa. Me fez lembrar agora daquele filme da oração, né? O Quarto de Guerra. E aquele lugar de oração era um lugar que quando as pessoas entravam sentiam algo diferente, porque ali era um ambiente de guerra, né? De clamor. Então, a oração de um justo tem muito poder. A palavra do Senhor, quando é ministrada, quando ela é lida, né, quando a gente entra em meditação, ela produz muitos efeitos se você abrir o seu coração e aplicar essa palavra.
João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Nós falamos na semana passada e voltamos a falar hoje. O Senhor, ele poderia não dar valor, né, à vida de Pedro, porque afinal Pedro negou a Jesus, né, 3 vezes. Mas não, o Senhor queria trabalhar na vida dele e dessa forma aqui, perguntando para Pedro se ele o amava. E deu a ele uma nova oportunidade de pastorear os cordeiros, né, as ovelhas do Senhor. Então o Senhor tem algo para você, o Senhor tem algo a fazer, a realizar na sua vida. E é bem propício para nós mesmos, né, irmãos? Porque Pedro já tinha se encontrado com Jesus 3 anos atrás, isso aqui já é no fim do ministério. E lá ele teve um encontro. E agora ele teve uma nova oportunidade de um reencontro depois de traí-lo. E Jesus não pisou na bola não, como nós vimos na semana passada, né? Jesus não marcou Pedro como traíra, como X9 ou como o cara dos 3 não, né? 3 negações. Jesus queria trabalhar e tratar com ele. Então, assim, nós vacilamos, mas o Senhor, ele nos pergunta, e às vezes, muitas vezes, se nós o amamos de verdade. E nós precisamos amar, irmão. Não é só falar eu te amo, é viver, é praticar esse amor que nós falamos que temos, esse amor que vem com respeito, com honra. Então a gente precisa ficar esperto. O encontro verdadeiro com Jesus promove sempre uma bênção. Então, o ponto 1, uma grande vitória pode nascer em meio a uma grande derrota. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Ele viveu um tempo muito bom, mas ali no final da pista ele derrapou. Então foi uma derrota muito grande que ia marcar a vida dele para sempre. Mas, como Deus nos dá novas oportunidades, houve uma grande vitória. No entanto, continuamos a falar de Pedro, sempre lembramos de Pedro, e ele não foi um ser perfeito, mas o perfeito deu uma oportunidade para ele e ele agarrou com unhas e dentes até a morte de crucificação de ponta cabeça. Ele não achou justo morrer crucificado como Jesus morreu. Ele falou: não, desse jeito não, então eu não mereço, não sou digno disso. Então, em meio a uma grande derrota, ele teve uma tremenda de uma vitória. Não é preciso ser assim, mas até a derrota pode ser o ponto de partida para uma grande vitória. Por quê? Porque o homem, na derrota, ele reconhece a sua necessidade e começa a buscar mais a Deus. Você percebe que quando as coisas estão muito boas, a gente parece que dá uma afrouxada, a gente dá uma relaxada, a gente dá uma esfriada, que a gente quer... Nas aflições a gente começa a buscar mais o Senhor. Nas aflições, nas lutas, nas derrotas, que a gente vai, se impulsiona. Isso é o homem para buscar Deus. Por quê? Porque Deus é gracioso, poderoso, misericordioso e surpreendente. Deus é tudo de bom, mesmo quando nós estamos vivendo uma derrota que não foi causada por Deus, foi causada por nós, por decisões pessoais. Decidimos escolher a semente errada, decidimos nos posicionar de forma errada, mesmo Deus avisando. É que nem pregamos domingo, Deus está mostrando sinais, a gente precisa correr atrás desse prêmio maravilhoso que é a vida eterna, mas Ele mostra sinais, e a gente não pode pregar, falar e depois ser reprovado, de jeito nenhum. Então, assim, o homem, ele reconhece a sua necessidade,
quando ele está passando por dificuldades e por necessidades. E aí ele busca mais a Deus. Por que buscar mais a Deus? Porque Deus é gracioso, poderoso, misericordioso e surpreendente. Ele é maravilhoso. E ele está sempre pronto para cuidar da gente. O caso de Pedro é um exemplo clássico disso. Poucos experimentaram uma grande vitória em meio a uma tamanha derrota. Nem todo mundo conseguiu isso. Judas é o exemplo de que tropeçou na derrota e permaneceu lá, e não precisava. Não existe predestinação. Ele escolheu, ele decidiu permanecer. Pedro não. Pedro ele foi à luta. O poder de Deus transforma. É por isso que em meio a uma grande derrota surge, se nós nos entregarmos e buscarmos ao Senhor e sentirmos a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, nós vamos ver aquele agir maligno ou de pessoas malignas que querem transformar a nossa vida numa desgraça, numa maldição. Deus converte a desgraça em graça, Deus converte a maldição em bênção. Até o ditado que se diz, se a vida lhe der limões, faça uma limonada. É isso aí mesmo, não é para você ficar chorando, nossa, o limão é azedo, não ficar chupando o limão fazendo cara feia. E fazendo careta. Não, você pega o limão e tira uma da cara de quem está tentando aprontar com você, para que você viva a derrota. Derrota, ela é passageira. Então, em nome de Jesus, não deixe. Se a vida te der limões, faça uma limonada. E se refrigera no Senhor, porque Ele é maravilhoso. Então, ponto 1, uma grande vitória pode nascer em meio a uma grande derrota. É verdade. O encontro verdadeiro com Jesus, ele promove sempre bênção, né, na vida de alguém. E Deus, o segundo ponto do nosso estudo é que Deus não precisa de muito tempo para mudar uma vida. Né? A transformação acontece de imediato. A gente pode ver que pouco tempo depois, né, poucos dias após o encontro com Jesus, Pedro já pregava com ousadia o primeiro sermão dele. Né? Isso está escrito lá em Atos 2. Né? Eu estava lendo aqui o Atos 2, que fala, ele pregava com grande veemência, né? Ele levantou-se em alta voz, dirigiu-se àquela multidão, homens da Judéia, deixe-me explicar, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel, e assim ele começou a pregar, né? Então a transformação não precisa de muito tempo. Muitas pessoas falam assim, mas eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, mas eu vou demorar para mudar. Não, a transformação acontece rápido, se você deixar Deus agir nesse encontro, né? O que exige tempo para mudar a nossa vida é para a gente amadurecer, precisa de tempo, né? E para a gente se formar o nosso caráter cristão, porque a gente começa a engatinhar na fé, mas a transformação ela é imediata. A gente viu que Pedro, ele era um homem temperamental, né? Mas ele foi tratado pelo Senhor, ele foi transformado, né? A partir do momento que ele passou por várias experiências, ele foi crescendo, né? Ele foi obtendo maturidade na fé. Então, a transformação foi imediata. O que exige realmente tempo é o amadurecimento, a formação. No caso de Pedro, Deus continuou trabalhando no caráter dele, mas a mudança dele foi imediata. É interessante, irmãos, porque vamos lá. Ele negou Jesus ali nos dias da crucificação, no primeiro, no segundo dia, próximo ali. Depois Jesus 3 dias ressuscitou, depois Jesus passou mais 40 dias de ressurreto, se comunicando, e mais de 400 pessoas viram Jesus. E depois, em seguida, veio Atos 2. Você vê, não foi aquela mudança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E a mudança foi tão poderosa que essa primeira mensagem dele foi mais de 3.000 almas. Amados, mais de 3.000 almas. Esse é o nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo, Igreja Vida Plena, no campus de São José, na Zona Leste, de alcançar mais ou menos 10% da região leste.
Então, assim, nenhuma mensagem, depois desse encontro, depois ele traiu, ele foi avisado, ele viveu 3 anos com Jesus, ele foi avisado, ele traiu, ele foi renovado através dessa oportunidade, desse reencontro com Jesus, e quando ele teve chance, ele não se calou. E quando ele não se calou, ele ministrou a palavra e mais de 3.000 almas se renderam a este maravilhoso Salvador, que é o nosso Jesus. Então a gente vê a transformação imediata na vida de Pedro. E Jesus quer fazer isso na nossa vida também. Né? Ele quer nos usar para fazer algo na vida de outra pessoa que está precisando, né? Através da sua vida. Nós não devemos nos conformar com problemas crônicos. Tipo assim, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Né? Eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela, né? E a gente não pode ter essa síndrome de Gabriela, né? Quem é mais antigo aí conhece a música. Nós não somos assim. Os problemas, a gente não pode se conformar com esses problemas crônicos. Nós precisamos deixar o Senhor nos transformar. Mas existe de nós decisão, né? A gente precisa decidir que vai se render completamente ao Senhor. Se sua vida não espelha mudança, você precisa avaliar a profundidade do seu encontro com Jesus. Né? Nós tínhamos um amigo que ele falava assim, a gente perguntou para ele, né? Ele tinha alguns meses já na fé, e a gente perguntou para ele, o que mudou na sua vida, né? Depois que você conheceu Jesus? Ele falou assim, eu sou a mesma pessoa, eu já era uma pessoa boa, né? Então, quer dizer, você não passou por nenhuma transformação, o Senhor não fez nada, você é a mesma pessoa lá de trás, então você precisa rever os seus conceitos, né? Qual o seu nível de profundidade, de intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser humildes, meus irmãos, humildes para reconhecer que podemos ter mais e buscar mais desse Senhor maravilhoso, que tem muito para fazer na nossa vida. Olha, e ele tem a agenda de Deus, é sobrenatural. Então assim, Deus vai olhar lá e ver que a agenda está cheia, não dá para falar, não existe isso na agenda de Deus. O seu poder nos dá essa alegria de, a hora que nós desejarmos esse encontro com o Senhor, essa oportunidade de um novo encontro com o Senhor, e a gente for com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores e necessitamos de Jesus para ter uma vida legal. Necessitamos do amor dele, da palavra dele, mas em contrapartida a gente também precisa agir, nós precisamos fazer a nossa parte, né? O encontro verdadeiro com Jesus promove sempre bênção, sempre bênção. Precisamos ser ministrados para poder ministrar. Aí a gente entra naquela parte, né? Existem pessoas que não vão no CT VIP, existem pessoas que não entram na célula, existem pessoas que são cristãos domingueiros, se vai na quinta não vai no domingo, se vai domingo de manhã não vai na quinta, não vai no seu... Não, amados, nós precisamos ser ministrados o tempo todo. Se você for ministrado o tempo todo você estará pronto para ministrar, porque Deus está ansioso para nos usar, né? Deus tinha um propósito, um chamado elevado para a vida de Pedro. Pedro precisava receber para dar. Não tem como dar o que a gente não recebeu, dar o que a gente não tem. Precisamos ser ministrados para poder ministrar. É por isso que nós temos lá atrás das nossas cadeiras, né, o papelzinho com a caneta, para você fazer suas anotações, e às vezes você pode ser pego meio despercebido, desprevenido. Você puxa lá do bolso o papelzinho da mensagem, qualquer coisa que você anotou na mensagem vai ter a manifestação de Deus, porque Deus proporcionou um encontro com aquela pessoa, e você foi ministrado, você tem até um resuminho da sua ministração, e você pode ministrar para aquela pessoa a mesma coisa, porque a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. Precisamos entender esta relação. Não influenciamos porque não fomos influenciados. Não abençoamos porque não fomos abençoados. Não ministramos porque não fomos ministrados.
E a igreja proporciona isso. Nós precisamos compreender isso. Precisamos nos expor aos meios que Deus usa para ministrar a nossa vida. Palavra, oração, comunhão, adoração. Este encontro pode ocorrer de diversas formas, né? Para a gente receber a palavra, além de termos os nossos momentos de meditação, de oração, a sós com o Senhor. Mas tem os momentos que a igreja proporciona. A célula, o encontro de fé, CT VIP, o encontro de domingo à noite, nós temos a noite da conquista, a igreja proporciona tudo isso. Tudo isso sempre é uma oportunidade. Você vê, a nossa igreja é uma igreja que não é uma igreja pequena, se a gente somar com as crianças, a gente tem 80 membros, mas é uma igreja que é robusta no ministrar da palavra, nos encontros frequentes, e a gente tem encontros frequentes e tempo para praticar essa palavra maravilhosa com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos nossos encontros pessoais aí, no decorrer das semanas e nos momentos que nós não estamos na igreja ou na célula. Então a gente tem tudo isso, a igreja disponível, e a gente vê que algumas pessoas optam por não terem esse tempo de ministração, acabam ficando mais vazias, acabam sendo menos usadas, e a gente nunca pode ficar satisfeito porque eu fui usado um dia. Não, eu preciso ser usado todo dia, porque todo dia eu tenho vida. E a gente precisa entender, né, nós todos, você aí, nós aqui também, a gente é ministrado por tudo aquilo que acontece na vida da igreja, no meio da nossa família na fé, né? Você não pode se conformar em ser somente um integrante dessa família. Você tem que participar, né? Existia um ditado que falava que não basta ser pai, tem que participar, né? Na igreja também, não basta você ir frequentar ali, você tem que participar, você tem que fazer parte daquilo. Vai ter uma hora que você que vai estar aqui ministrando a célula, você vai estar fazendo algo para o Senhor, porque Ele tem uma obra, a obra dele Jesus está às portas, né? Nós temos estudado, temos visto pregações que Jesus breve voltará para nos buscar. E Ele tem muitas pessoas que precisam ser ganhas ainda para o Senhor, da nossa própria família, do nosso próprio meio. Então você precisa se colocar na posição, se colocar na brecha, né? Se colocar rendido mesmo ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir, estou pronto para fazer o que o Senhor tiver para a minha vida. E nos encontros da igreja, irmão, sempre é uma ministração, um ensinamento para a gente aperfeiçoar, crescer na graça, no conhecimento. Não é para a gente se aparecer, é para servirmos melhor. A gente conhece situações de pessoas que se formam na faculdade, cristãos, né, que se formam em faculdade e às vezes querem abrir uma igreja achando que por ter um diploma na faculdade e já ser um crente é o suficiente. Não, nós precisamos sermos ministrados, nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos disponibilizar tempo para ouvir o Senhor, tanto dentro da igreja como em ministrações maravilhosas que a gente tem na internet. E você também tem que ter o seu tempo pessoal com Deus, né? Que é de oração, de meditação na palavra, de praticar essa palavra que você meditou. E a oração e a prática é o seguinte, irmãos, às vezes nós oramos já com a solução definida. Não, nós oramos e colocamos diante de Deus. Se Deus disser não, é não. Se Deus disser espera, espera. Se Deus disser sim, é sim, independente do que eu acho. Muitas das vezes nós vamos orar nessa parte pessoal nossa de sermos ministrados, nós não somos ministrados coisa nenhuma. A gente chega diante de Deus já com tudo resolvido. Ai, Senhor, fala comigo, fala comigo. Ai, eu senti no coração. Ai, que Deus não sei o que. Os propósitos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas Deus quer que seja feito do jeito dele, não do jeito que eu estou querendo que seja. Então a gente precisa crescer nas ministrações para podermos fazer diferença
na vida das pessoas. Nós só vamos influenciar se nós formos influenciados. Olha, você não participa do CPVIP, você não participa da célula, você participa até dos cultos, mas não participa desses dois outros eventos que são ministrados a palavra de Deus. Você não está sendo ministrado. Se Jesus não conseguiu te influenciar até agora para você fazer parte da célula online, de você fazer parte dos eventos que a igreja realiza, tipo o CTV, que é conhecimento puro da palavra de Deus, com simplicidade, mas com profundidade, você não se deixou ser influenciado por Jesus e dificilmente você vai ser um influenciador. Seguindo a linha, você não está sendo tão abençoado como deveria, então a sua bênção está meio escassa, só serve para você. Quando você vai passar para alguém, não passa, porque não cola, porque você não foi influenciado. Nós estamos nessa série de mensagens, né? Uma nova oportunidade. O Senhor está falando com a gente, né? E a gente precisa aproveitar as oportunidades para ser usado pelo Senhor, assim como Pedro. Né? O quarto ponto do nosso estudo fala que ninguém pode imaginar o poder de um encontro com Deus. Se você fala assim, olha, eu não consigo ainda me dispor para fazer algo para o Senhor, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa realmente se encontrar com Ele. Porque a pessoa que se encontra com Deus, né, se tem um encontro pessoal com Ele, ele não vai ficar parado, ele vai querer fazer algo para que o reino dele alcance, né, mais pessoas, para que esse evangelho da paz alcance mais pessoas. Existia um evangelista, né, existiu, né, mas não é vivo mais, Moody, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, ao ouvir um pregador dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente comprometida. Aí ele falou assim: eu vou ser esse homem. Eu quero ter um encontro com Deus e eu quero que o mundo veja, né, uma vida realmente comprometida. E ele foi, né, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Então você vê, ele foi ministrado, recebeu, abraçou, foi abençoado e virou um tremendo de um evangelista para o mundo. Ele era dos Estados Unidos, mas o mundo evangélico, e ele também aconselhou pessoas não evangélicas como pessoas de grande importância no cenário americano, né? E nos nossos encontros de célula, nos nossos encontros de oração, nas nossas celebrações, que nós recebemos para compartilhar, né? Como que você pode compartilhar algo que você não recebe? Se você não tem esse algo para compartilhar. Então a gente precisa participar, né, para receber e não ficar só para você. Você precisa compartilhar. Pedro era um pescador comum. Quem poderia imaginar que ele ia se transformar num pregador do Evangelho, né? Quem conheceu Paulo poderia imaginar que ele ia se transformar, né, num verdadeiro homem de Deus, que era um perseguidor, né, do Evangelho, era um homem que odiava os cristãos, e depois de um encontro verdadeiro com o Senhor, ele se transformou no apóstolo Paulo, né, aquele que tem tantos livros escritos por ele, né, inspirados pelo Senhor, na Bíblia Sagrada. Então, o que o poder de um encontro com Deus faz? Né? E a gente precisa orar, né, para que os nossos familiares possam ter esse encontro com Deus, aqueles que ainda não o conhecem. E a gente que está um pouquinho assim, afastado, né, um pouquinho assim, longe da videira verdadeira, né, que o nosso galinho está quebrando, né, a gente precisa estar enxertado na videira verdadeira, né. Essas coisas, tô fraco, é coisa de galinha da Angola, né. A gente precisa estar enxertado na videira, né, e a gente precisa dar valor a esse encontro com Deus, dar valor. Né. Não se trata de enfatizar a fama, mas a realização dos propósitos de Deus, de nos transformar em abençoadores. Não é para a nossa fama, não é para o nosso ego, não, mas é para nos transformar em pessoas que abençoam outras pessoas. É isso que o Senhor quer fazer comigo, com você, e quer que você se disponha.
Você não pode imaginar o quanto sua vida pode mudar através de um encontro mais íntimo com Deus. Você vê, nós somos exemplos claros, irmãos. Nós somos os Pedros aí da vida. Nós não somos nem Paulo. Porque Paulo, ele falava várias línguas. Ele era um cara influenciador dentro da religião, dentro da política. Era o Saulo de renome, né? Que aprendeu aos pés de Gamaliel lá. Paulo já tinha até um certo status, mas o mais conhecido para nós era que ele era perseguidor da igreja. E depois do encontro com Jesus ele foi transformado em Pedro. Pedro já era um cara mais simples, um pescador, que aparentemente, assim, por ser um pescador, provavelmente não sabia escrever, poderia não saber escrever nem ler. Mas o que Deus fez através dele e dos outros, a gente só citou 2 nomes aqui, falamos de Moody, que já era um intelectual da nossa geração e tal. Mas você está aí. Nós aprendemos muito observando, nós aprendemos muito ouvindo, nós aprendemos muito sendo influenciados nas ministrações das celebrações que a nossa igreja promove. Então, assim, você não pode só ouvir, você tem que ouvir, assimilar, tentar praticar aquilo, tentar lembrar. Fala, olha, a gente costuma falar para os irmãos que fazem os momentos, né? Nós já tivemos um encontro com Jesus, agora nós vamos crescer, vamos ser que nem Pedro transformado, como Saulo transformado em um Paulo, para fazer diferença. Então, observe as coisas, observe, os irmãos fazem os momentos, os irmãos que sonham em ministrar, não que nós sejamos grandes, não é nada disso, nós somos servos e estamos trabalhando para melhorar a cada dia, mas só observando nas celebrações, nos nossos encontros de fé, no nosso CTVIP, o Senhor pode despertar, nesse encontro, dando uma oportunidade para você de despertar no ministério, que de repente você acha, eu sou incapaz. Observe mais, observe e retenha o que é bom, e assim, se precisar, pode imitar, irmãos, não tem problema não, até você amadurecer. E desse imitar com temor e com amor, você vai crescer e de repente você já está ali com a sua formação legal e ministrando do seu jeito, você vai criar o seu jeito no Senhor e vai mudar. Mas observe muito o que você até Paulo, né? Ele era imitador de Jesus, né? Ele fala, sede meus imitadores, pode me imitar porque eu imito Jesus. Né? E a gente pode imitar os irmãos, porque os irmãos que são influências boas, abençoadores, né, podem ser imitados. Pedro estava longe de ser um homem brilhante, e ele passaria ainda por muitas derrotas, mas o encontro com Jesus mudou a história dele, e esse encontro com Jesus pode mudar a nossa história também, né? Se você buscar em Deus e não em si mesmo, né, não na sua própria força, você verá grandes coisas. Olhar para nós mesmos leva a um desses extremos. Quando a gente fica olhando só para a gente fica com dó da gente, né? Que chama autocomiseração. A gente fica assim, ai, coitadinho de mim, ai, quem sou eu? Né? Ou tem uns que se exaltam, né? Tem uns que a gente fala assim, ai, aleluia a mim, glórias a mim. Né? E não pode ser assim, a gente não pode olhar para nós mesmos, né? De nós mesmos nós não temos nada. É o amor do Senhor, a misericórdia de Deus na vida da gente. Olhar para Jesus quebra todos os limites. Glória a Deus. Quem precisa de um encontro com Jesus? Ou melhor, quem não precisa de um encontro com Jesus? Todos precisamos. Todos. E todo dia, né, meus irmãos? A gente precisa ter um encontro com Jesus todo dia, porque os dias são maus, né? Muitas coisas para quebrar a nossa fé, né? Nos esfriar, quantas coisas são jogadas no dia a dia, a gente fica pensando, meu Deus, né? A gente precisa estar com Jesus o tempo todo, como o Valdo diz, o tempo todo, uma frase que ele sempre fala, o tempo todo, e é isso mesmo, o tempo todo, a gente precisa ter um encontro com Jesus todos os dias, né? Jesus anda comigo, vem comigo hoje, esteja comigo, ele está, né, irmãos? Mas a gente está falando aqui de uma forma íntima, né? Da gente falar com Jesus e falar, Senhor, vem comigo,
ali no meu trabalho está difícil, Senhor, fica comigo. Ele está com você, mas você pode orar e dizer, Senhor, fica aqui comigo, me ajuda, né? E é assim que a gente tem que ser, né? Ele é o nosso melhor amigo, né? E esse encontro com Jesus faz toda a diferença. É que a Ana Paula disse aí, ela relembrou, né? Foi uma mensagem da Sueli, estamos em treinamento. Lembra que ela colocou a folha sulfite em treinamento? Amados, nós estamos em treinamento, então nós podemos observar, e não tem nada proibido com relação a você começar, desejar o ministério e começar a observar pessoas que você admire no meio evangélico, que ministram, que fazem alguma coisa que você gosta de fazer. E de repente o Senhor vai te transformando, te amadurecendo, te fazer crescer, e de repente, puxa, você é totalmente diferente, né? E essa boa notícia dessa realidade de que o Senhor está ansioso para ter um encontro com você, de que o Senhor está te dando uma oportunidade, é uma boa notícia que não é novidade para nós. Principalmente para você que está aí meio triste, desanimado, achando que está muito complicado, está muito difícil. Não. Voltamos a te lembrar desta boa notícia. O Senhor assim, está disponível para ter um reencontro com você que transforme a sua história. Mas você precisa buscar. E a gente observa isso no nosso meio. A gente tem pessoas, esse ano de 2020, nós tivemos transformações. Esse início de 2021, nós tivemos um tempo maravilhoso de ver o Ailton da Eni começando a participar com a gente na igreja, e assim, já vamos aproveitar, ele está hospitalizado para fazer uma cirurgia. Então, amados, não esqueçam de orar, a irmã Eni tem pedido oração, vamos orar para que ele tenha uma renovação, de um reencontro com Jesus, de uma forma assim, tipo Pedro mesmo, é um negócio doido, e nós possamos a ser irmãos, a ser família, ele está ali conversando com os irmãos com alegria, mas não esqueçam também de orar por ele, para que Deus o abençoe e ele viva, ele já está vivendo essa oportunidade, mas que ele agarre com força para que todos os limites sejam quebrados e a fé o tome de uma forma tremenda, que ele possa voar nos braços do Senhor, ficar agarradinho com Jesus. Então assim, não deixe de lado, o Senhor está disponível, mas nós precisamos buscar. Ele não vai ficar se jogando não, ele está facinho, mas nós temos que dar o nosso passo, nós precisamos dar o nosso passo. Lembre-se, para que esse encontro aconteça, é preciso ter duas pessoas. Para que esse encontro aconteça, essa oportunidade de um encontro como Pedro teve, precisa ter duas pessoas, você e Jesus. Não dá para ter um encontro só Jesus ou só você não vai para lugar nenhum, pelo contrário, né? Vai para baixo. Agora, só Jesus já está lá, disponível, à disposição, para quem o busca, ter esse encontro, essa transformação e essa nova história que o Senhor planeja através da sua vida, e nós queremos participar disso como família, igreja, vida plena. Amém. Glórias a Deus. Né? Aleluia. Nosso estudo foi esse hoje, né? Que você guarde essas palavras, que você medite, que você ore, né? Ao Senhor, pedindo, né? Esse encontro com Ele todos os dias, porque nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Amados, como você, nós temos quase certeza que você não anotou os 4 pontos desse encontro maravilhoso. Uma grande vitória pode nascer em meio a uma grande derrota. Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua vida. Precisamos ser ministrados para poder ministrar. E por último, ninguém pode imaginar o poder de um encontro com Jesus. Amém. O Senhor quer transformar a minha vida e a sua vida. O Senhor, se já nos transformou, nós precisamos agir e acelerar para que transforme os nossos. Isso é muito importante. Nós precisamos ganhar os nossos familiares para Jesus, o máximo possível. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, meus queridos. Vamos orar? Vamos. O Márcio, um amigo meu, foi adolescente nosso, palmeirense, coitado, ele é palmeirense. Ele é palmeirense como o Beto, né? Eu ia brincar que palmeirense não tem mundial, mas eu não vou brincar não, irmão, porque agora é hora de orar.
Nós queremos mandar um abraço para todos os nossos queridos irmãos, a Lia, o Lázaro, a Rose, a Eni, a Salazar, a Dora, a Ana Paula, quem mais aqui? A Clarice entrou também. Vamos ver que tem mais gente. Alguns irmãos não comentam, então a gente não vê o nome de vocês aqui. Todos, né? Mas a Fernanda também deu um oizinho aqui. Quem mais? A Rose. Parece que eu tinha a Rosa. A irmã Renata, sua família, Mato Santos. A Fabiana, a Rosa. A Rosinha do Luiz. Amém. Nós vimos alguns irmãos entrar, mas aí eu não pude ler o seu nome aqui, tá? Mas Deus abençoe, nós estamos felizes. A irmã Rosa Moreira também, isso. Amém, irmã. Nós ficamos felizes de vocês estarem aqui com a gente. E vamos abraçar essa oportunidade que Deus está nos dando nessa hora, nesse momento, de termos esse reencontro e termos as nossas vidas transformadas e podermos transformar outras vidas para que o nome de Deus seja glorificado para a nossa alegria. Amém? Vamos orar? Deus abençoe, nós amamos cada um de vocês, estamos em oração sempre. E estamos sempre trabalhando na igreja para que a nossa igreja esteja cada vez mais agradável e confortável para você vir e trazer os seus convidados. Trazer mais um para Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite maravilhosa, Deus. Tivemos um dia maravilhoso na tua casa trabalhando. Conseguimos alcançar resultados que às vezes ninguém vai ver, mas glória a Deus, como é edificante poder trabalhar para o Senhor, poder orar, poder lembrar dos irmãos, poder participar desse momento maravilhoso de comunhão com os irmãos. Citamos alguns nomes, mas tem mais, muito mais, glória a Deus que tem mais, que todos nós possamos, ó Deus, compreender que em qualquer momento o Senhor está disponível para aqueles que o buscam, para transformar, para abençoar, para guardar, para libertar, para curar. Conforme nós já oramos lá no começo, o Senhor, pelo o Miguel, a sua família, o Ailton, Deus, que o Senhor guarde, Deus, a Luciane pelo aniversário, que o Senhor guarde esses amados, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo cura, trazendo restauração, para os irmãos que participaram conosco. Deus, cada um no seu coração tem um pedido para o Senhor. Ouve, Deus, esse pedido nesse encontro que estamos tendo com o Senhor nesta noite, Senhor. E responde a oração do teu povo, responde a oração deste pai e desta mãe aflita. Responde a oração desse filho que clama pela salvação dos pais, por esse cônjuge que clama pela salvação do esposo ou da esposa. Pai, ouve a nossa oração. E ajuda-nos, ó Deus, a influenciar as pessoas, a abençoar as pessoas, a fazer diferença na vida das pessoas, simplesmente com a tua maravilhosa e santa palavra. Em nome de Jesus, obrigado pela presença de todos. E que todos aqueles que ouvirem e virem esse vídeo, Deus cura, restaura, fala, transforma, mostra que o Senhor, mesmo por um vídeo gravado, o Senhor é tremendamente poderoso para falar, para tratar e para restaurar, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada um dos amados que participaram desse momento conosco. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Amém. Deus abençoe. Shalom, meus amados. Boa noite, meus queridos.